Claríssimo, Ancelotti. Neymar, ponta para o Ancelotti, já era. Neymar pelo meio. Ou mais pelo meio campo, ou mais pelo ataque. Mais próximo do centroavante. Ou, de repente, até como um falso nove. Até como falso, ele falou como meia, ele agrada como meia ponta, ou seja, aproximando do centroavante. Atacante. Como ele tá jogando no Santos agora. Às vezes ele joga como um falso 9, joga lá solto e tal, mas quando, por exemplo, quando tem um Tiquinho, ele que vem um pouco por trás. Deve ser esse posicionamento, até porque ele deve ter o João, deve ter mais algum outro centroavante ali na frente para poder, dependendo do adversário, poder fazer parceria com ele. Contra o Flamengo é um gol de atacante centroavante, né? Sim. Mas não é só de centroavante, é que a habilidade que ele tem, Pirral, não é só de centroavante, isso aí é habilidoso, né? Claro. Nem centroavante que não faria isso nunca. Da jogada. Tem centroavante que não faria isso nunca, porque até ele pensar o que fazer, os zagueiros já teriam tirado a bola. Ele, com a bola no pé, realmente ele tem uma qualidade excepcional. Mas é o que o próprio Ancelotti falou, né? O futebol moderno hoje exige que você esteja bem fisicamente. Não adianta só ter a técnica, só ter a capacidade de uma finalização ou de um drible. Você tem que dar sequência à jogada, né? Então, Pascoal, mas eu assisti a todos os últimos jogos do Neymar no Santos. A gente está mostrando imagens que ele está realmente jogando próximo da área por causa... Lá está de centroavante, aí está de meia ponta. Da consequência da jogada. Mas, muitas vezes, nesses jogos que eu vi, o Neymar estava mais recuado, não estava como um segundo atacante. Ele estava como um meia mesmo. Não aquele meia dos tempos do Tite, onde ele ficava soltinho, principalmente no segundo período do Tite, que ele jogava onde ele queria jogar. Agora, muitas vezes, na maioria das vezes, durante os jogos, o Neymar não é esse segundo atacante, o cara que joga perto do centroavante. É o meia. E ele aparece. É que a gente está vendo aí os gols, e aí, claro que é um recorte mínimo. Mas ele aparece bem nos jogos, mais pifando os outros, lançando os outros, do que recebendo passe. E aí não é meio contraditório com essa coisa do atacante Neymar? Não, eu acho que a visão do Ancelotti a respeito do Neymar é a seguinte: o Neymar tem que estar perto da área ou dentro da área. Perto da área, ele arruma uma falta, é perigo para o adversário. Dentro da área, se ele derrubar, é pênalti. Então ele quer o Neymar numa circunstância que a habilidade do Neymar se transforme no ponto alto. Entendeu? Ele tem que ter a participação no jogo, e por isso que ele cobra condicionamento físico, para ele poder voltar quando o time perder a bola e jogar mais próximo do centroavante. Isso não vai ser sempre, porque ele já disse que vai, em alguns momentos, mudar a característica do time. O time não vai jogar com um padrão de jogo definido. O Brasil não vai jogar no 4-3-3, não vai jogar num 4-2-4, não vai jogar no 4-4-2, com as variações no 4-2-3-1, no 4-1-4-1. Eu posso dar aqui uma centena de variações táticas, mas o Neymar vai jogar em alguns momentos, não sei se em todos, com a seleção brasileira, aproveitando o que ele tem de melhor. O que ele tem de melhor? O drible, a habilidade, a ginga. Ele ainda tem de melhor o drible? Ainda tem. Ele não tá driblando mais. Ele é muito habilidoso. Você viu a jogada que ele fez dentro da grande área ali contra o Flamengo? O drible do Neymar é dentro da área, próxima à área. Próxima área. Ele tem que arrumar um espaço ali, entre a meia-lua e a grande área. É onde que ele tem que jogar, entre a meia-lua e a grande área. Porque a habilidade dele pode ficar muito clara nesses lances. E se ele sofrer uma falta, é um baita perigo para o adversário. E se ele sofrer um pênalti, uma baita possibilidade para a seleção brasileira fazer um gol. Agora, acho que a última parte da declaração dele é a mais importante de todas. Ele tem que estar em condições físicas de executar os movimentos necessários para a seleção brasileira. E é isso que o Neymar vai buscar. Ele disse ainda claramente, eu disse ao Neymar que ele tem tempo para buscar a melhor condição física. Ele tem tempo, né, para se condicionar fisicamente. Ele não vai ter mais 70 e tantos quilos quando teve, o Vanderlei chamava de filé de borboleta.
Ele não vai ter mais os 70 e poucos E quilos. nem o mesmo arranque, né? E nem aquela potência do arranque. Mas ele tem, esse aí, ó, ele faz um gol, brigando, o Tiquinho vai lá na frente, ó, o Tiquinho vai de centroavante, É ele e que ele deu vem o por passe, trás, né? ó. Mas Olha ele por trás do centroavante, ó. ele que deu o passe pro Barreal. Começou a jogada, o Barreal chutou, voltou e ele só complementou. Então, problema- essa característica que o Ancelotti quer aproveitar. O problema, né, Pascoal, que ele pode enfrentar é o seguinte, o Neymar, ele tem a necessidade de pegar na bola. Então, é isso que eu tô pensando. Ele tem a necessidade de pegar na bola. Ele vai ser obediente Então, em se Mas só restringir a que- essa faixa? Então, aí cabe ao treinador. Se ele não obedecer, tem que tirar. O Ancelotti tem o currículo, tem o peso nas costas para fazer exatamente o que todos os treinadores que passaram pela seleção não tiveram coragem de fazer. Que é colocar o Neymar na sua devida situação, com e sem a bola. Né? Até hoje a seleção jogou sempre o coletivo, mas o coletivo sempre priorizando em determinados momentos um individual. Né? Determinadas características, você faz o coletivo para justamente dar uma possibilidade de um jogador ter um pouquinho mais de folga, um pouquinho mais... Pessoal, por que a gente tá vendo isso aí? Porque Neymar disse que não ia jogar contra o Atlético e o Ricardinho Martins falou que ele vai jogar. E talvez isso ajude aí o Vozvolta a ver uma nova posição pro Neymar também no Santos, né? Pra ele ganhar ritmo e ir pra seleção, naturalmente, né? Mas também eu concordo que no Santos ele tem que jogar nessa posição, mais perto da área, não ficar voltando muito para buscar bola, que aí ali é a zona de conflito e para ele isso não é interessante, né? Vamos concluir aqui pra gente ver mais notícia do Santos. Vamos ver também o treino do Santos na data de hoje. Gostei muito de ver o treino. Vamos só ver como é que foi mesmo. virar tal. Foi assim, não que, joga, é o cara que joga sozinho, não é isso. Senão as pessoas vão falar, o Romário, o Ronaldo, não, mas esses caras, eles corriam. Dentro de um determinado movimento, eles faziam. Eles tinham esse comprometimento. O Neymar nunca teve nessa relação. O Neymar sempre fez o que ele quis. Sempre o que ele pensou em fazer dentro de campo. Então, se a bola não estivesse lá, ele voltava lá no meio-campo, pegava essa bola, parava com a bola, ficava esperando o adversário e fazia graça, e aí deixava todo mundo se marcar ali, se organizar, aí ele tocava e saía. Sempre foi assim, é uma característica dele. O próprio pai falou. Porque quando foi questionado por que o Neymar não faz isso lá, próximo à área, né? E não... É o Neymar. O Neymar sempre foi assim, ele vai continuar sendo assim. Até para evitar as pancadas que ele tomou durante a carreira, ele poderia ter evitado. Então, agora, na seleção, se ele fizer isso, Priel, eu acho que aí o Ancelotti tem que falar, vem cá, Neymar, eu preciso que você faça isso. Se você não fizer, eu vou tirar. Essa função que para mim, eu ainda estou em dúvida, você mala, que você é chato, vou insistir. Não, pode falar. Porque como é que a seleção do Ancelotti, eu sei que vai variar. Mas até agora a gente viu sempre com 2 pontas, certo? Em todos os momentos, né? Sim. E com o centroavante. Mas no Real já jogou com 1 ponta só. Sim, mas na seleção até agora a gente viu com 2 pontas, que é onde a gente tem mais fartura no ataque, são os pontas, e um centroavante. O centroavante rodando. A gente já viu o João Pedro, já viu o Richarlison, por alguns minutos o Caio Jorge, enfim. Jorge ontem, que espetáculo, hein? 2 belos gols. Belos gols, não, gols muito importantes. Que recuperação. Mostraremos já. O que é? Parabéns para o departamento médico do Cruzeiro. Que recuperação maravilhosa. Uma semana. Não, mas parabéns, eu estou dando os parabéns sério. Parabéns. Foi menos, né? É. O primeiro jogo da seleção brasileira contra o Chile foi quarta ou quinta? Terça da semana passada. Trocando até o Rafinha de posição com o João Pedro, passando o João Pedro para fora da área, o Rafinha para dentro da área, o Rafinha vinha buscar o jogo, e o João Pedro se posicionava, ou o João Pedro saía da área... O Rafinha contra o Chile. Para fazer Porque o Rafinha sem a bola tinha função, né? Sem a bola ele sem a bola corre no volante. A Rafinha tinha uma missão. Sem a bola corre no volante, para não deixar pressiona, sair. Né? Pressiona. Perde e pressiona. Tem a obrigação. Essa obrigação... Sabe o que acontece, Plical? Você não consegue enxergar isso porque você não está vendo o Neymar fazer isso. Tá entendendo? Uhum. Mas para jogar na seleção brasileira, o Neymar vai ter que fazer isso, vai ter que perde e pressiona. E aí, independente se o time do Santos é limitado ou não, você faz. E aí é a questão do exemplo. Se o Neymar está fazendo, eu também vou fazer. É o que eu já falei do Kaká aqui, quando veio para o São Paulo, que não tinha a mesma capacidade técnica, infelizmente, por conta das lesões, mas fisicamente ele foi exemplo, ele fez o Ganso correr.
O Ganso que até então não corria, era aquele jogador mais... seleção. Então, mas Até o pra Rafinha, que seleção. o Pascoal citou, ele tem uma condição atlética hoje, por várias razões, Então, mas muito superior ao Neymar. Mas ele ele tem que consegue colaborar muito mais com o time do que o Neymar vai conseguir, mesmo que o Neymar evolua fisicamente. Sim, mas ele vai... Porque se a gente pensar na seleção com Casemiro, Bruno Guimarães, e aí você... Vini Júnior e aí do lado direito a gente tá vendo, talvez o Estevão. Estevão, Luiz Henrique, não Luiz sei. Henrique. Tem não sei. Rodrigo ainda para ser Rodrigo. convocado. O João Pedro vai de centroavante. O Neymar... prefiro sem o João, o só o Neymar, Pedro. o Neymar... Hã? Só Eu o Pedro? prefiro só o Pedro. O Neymar mais próximo do João Pedro não vai deixar um buraco no meio campo? Só vão ficar Bruno Guimarães, Casemiro e Bruno Guimarães? Não, Ah, porque é a se composição dos caras do lado. se você adianta o time, a não ser que você fica aquele time espaçado, defesa, meio campo, ataque, lá na frente. Aí sim, aí vai ter um espaço. Agora, para não ter esse espaço, você tem que ter um time que vai e volta, é a questão física. Pega aí agora como é que foi. o treino do Chegaram Santos bem, hoje. fizemos todas as avaliações que a gente costumeiramente faz, né, com avaliações cardiológicas, avaliações físicas, avaliações de patologia clínica. Todos se apresentaram muito bem, já em plena atividade. O Alexis, que foi o último que chegou da seleção do Paraguai, está agora sendo submetido a algumas avaliações acessórias, como ele estava à distância quando foi contratado, a gente manteve contato com o departamento médico, tanto da seleção como do clube que ele estava. Tivemos acesso a todos os exames feitos na última temporada, estava tudo bem e todos estão caminhando bem, já em plena atividade. Ó, o Arão aí, ó. O William Arão, nós tivemos a infelicidade de ele se machucar logo que ele chegou, na verdade. Antes do primeiro jogo, dele ter participado do primeiro jogo, ou dele ter sido elencado para o primeiro jogo. No primeiro treino, ele sentiu uma dor na região do músculo sóleo, na panturrilha, e era uma lesão pequena, né? Foi uma lesão pequena, né? Mas é um músculo importante, é um músculo que ele é utilizado para fazer a gente andar, saltar, correr, ainda mais para um atleta de futebol. E agrega-se a isso o fato de ele não ter um histórico de lesão em nenhum músculo, não só no sóleo, como nenhum músculo que comumente existe de lesão no futebol. Então ele não tem um entendimento de como funciona para o atleta a melhora da lesão muscular, né? Então o que aconteceu? Ele teve essa lesão, nós tratamos uma semana, 10 dias, e voltou ao grupo, ao treinamento, depois para o grupo, e foi elencado para 2 jogos. Um deles ele participou, parte do jogo, e depois desse que ele participou, no treinamento, na semana subsequente, ele voltou a sentir. Nós repetimos os exames algumas vezes, né? Realmente um edema se permanecia, aumentava um pouco, diminuía um pouco, dependendo, evidentemente, do grau de solicitação que era feito nos treinamentos. Mas isso se estendeu um pouco, porque ele voltava a sentir quando a gente aumentava um pouco o tipo de treinamento para ele, né? E aí a gente fez uma programação um pouco mais lenta, de acordo com as informações clínicas, tá? E ele tem evoluído bem, tá? Realmente fugiu um pouco do que se espera, do que a torcida espera, que volte o mais rápido possível, e a gente faz isso sempre que possível, mas a gente tem que respeitar uma série de limites do atleta e do que pode ser feito para isso, né? Mas ele está indo muito bem, ele é um atleta bem profissional, ele fica em tratamento e treinamento contínuo aqui, tá? E está na fase final, já tá indo para o campo, né? E logo vai estar à disposição aí do treinador. Primeiramente, dizer que ele evoluiu de uma forma muito satisfatória, desde a chegada dele aqui, ele chegou numa condição muito diferente da que ele está hoje, né? Tanto que ele teve algumas pequenas lesões, né, que era esperado no quadro pós-operatório do tipo de cirurgia que ele teve. As lesões foram pequenas, né, a gente foi ajustando a capacidade física, o equilíbrio muscular, a quantidade de força, de potência, de resistência muscular, tá? E os treinamentos. Hoje ele já tem um histórico aí de 8 jogos completos, né, coisa que não marco, né, no pós-tratamento da lesão que ele teve, e para ele, né? Ainda está numa ascendente, ele ainda vai melhorar bem, né, na nossa programação.
Então, a gente está muito satisfeito, muito feliz com a evolução física do Neymar, né? Quanto à lesão, sim, ele teve uma pequena lesão, na verdade foi um edema também, no músculo adutor. Evidentemente, a gente entra em contato com a CBF, né, quando trata-se de jogador da seleção, convocado para a seleção corriqueiramente. Então, foi discutido, foi mostrado, foi enviado os exames, né? E a nossa opinião foi que ele estaria pronto para o próximo jogo, que seria o jogo do Fluminense. Como foi o que ocorreu, né? Ele ficou afastado poucos dias, reintegramos ao grupo, ele treinou, foi para o jogo e participou do jogo. Adutor, tá? Grau 2A na classificação britânica, significa que é uma lesão que não tem uma descontinuidade de fibras importante, mas tem um edema um pouco maior, tá? E tem hoje 9 dias, né? A nossa expectativa é entre 14 e 20 dias para retorno ao grupo. Então, pessoal, é o médico, né? Que agora muda o nome. É fisiologista de núcleo de saúde do time. Mas antigamente era médico mesmo. Falou sobre a situação do Arão, do Neymar e do Bom Tempo aí brevemente, né? O Neymar tá bem, né? Tá treinando. Vai jogar contra o Atlético. O Arão, que é o caso mais intrigante, né? Mas ele explicou aí que também, né? Pós-lesão, ficou muito tempo parado. E às vezes não mostra. No caso, eu vi também uma reportagem falando que o Lucas, né, do São Paulo também, ele não tem lesão e ele não consegue jogar, sente muitas dores. É complicado, né? Jogadores que já passou de 30 anos, geralmente sofrem um pouco, né? E agora com essa intensidade, né, que tem hoje em dia aí, a gente viu falando sobre o Neymar. Cara, essa reportagem do Ancelotti aí, eu achei interessante porque o Neymar jogar mais perto da área, como o Ancelotti quer, é interessante até pro Santos, porque ele fica indo buscar a bola no meio de campo, e aí ali tem muito choque, muito contato, e aí foge das características dele, e ele tá tendo que buscar a bola no meio de campo, e ele ficando perto da área. Agora, para ele ficar perto da área, o time tem que saber conduzir a bola até o Neymar, pra bola chegar redonda também, né? E não adianta o Neymar ficar lá parado e a bola não chegar. Às vezes eu entendo, ele vai buscar porque às vezes a bola não chega. Mas eu acho que com paciência, com treinamento, né? O Santos agora tá com o Vozvoda, um bom treinador, um excelente treinador. O Santos vai melhorar bastante, pessoal, beleza? Então, pessoal, por agora é só. Estamos de volta aí amanhã, beleza? Até o próximo vídeo aí.